Muitos não vão gostar das primeiras palavras, mas eu vou falar. Muito que péssimo, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, diretamente aqui do Canindé, onde o Santos empatou com a Ferroviária. A gente tem que deixar isso claro. O Santos não venceu, desperdiçou mais 2 pontos em casa e tem a exata mesma pontuação do ano passado, jovem. É isso. E tem a exata mesma pontuação do... Sigo, parabéns. Obrigado, meu querido, valeu. A mesma pontuação do ano passado após 5 rodadas. A gente sabe o que aconteceu no passado. Então, para Santos 1, Ferroviária 1, eu vou manter o muito que péssimo, mesmo entendendo que muita gente, inclusive bateu palma no final do jogo, eu discordo, mas respeito. E que viu certa vontade, correria e tal. Mas o Santos precisa de pontos. O Santos precisa de pontos e eles não vieram novamente. Por incompetência do Santos, gente. Não é que a Ferroviária, nossa, a Ferroviária fez uma partidaça. Não. A Ferroviária é um time ruim, por respeito aos amigos aí de Araraquara, é um time ruim. E que conseguiu mesmo assim, mesmo tendo 12 zagueiros em campo, arranjar uma jogada para um pênalti. O jogador do Santos comete um pênalti, o Sandri, pênalti infantil. O espaço, você joga com 2 volantes, o time adversário, no único ataque que tem a bola, troca passes com tranquilidade a ponto de entrar nos espaços que os volantes da defesa deixam. O segundo tempo, claro, rola uma pressão, rola uma vontade, rola um gol, né, que evita o pior ainda, mas muito por uma questão de o adversário recuou e tentou segurar o placar e o Santos começou a tentar jogar a bola na área. Por esse ponto do jogar a bola na área, eu vou fazer um elogio até, que não foi pelo alto. Claro, algumas bolas foram, mas todos os pontas, o Ângelo, o Braga, entraram depois, o Mendonça, o Soteldo principalmente, todo mundo tentou fazer jogada de linha de fundo, levantar a cabeça, tocar para trás, mas de novo, tinha 14 caras da Ferroviária, ninguém livre do Santos, o Santos não conseguia finalizar com qualidade. Os principais chutes, inclusive, foram de fora da área, né? Então eu não vou conseguir falar que partida. Não consigo, de verdade, enxergar uma melhora considerável. Melhorar em relação ao empate horroroso com a Água Santa não é a coisa mais complicada do mundo. O time, na minha opinião, foi mal de novo. Acho que não dá pra gente virar aqui e falar, nossa, super bem, super positivo e tal. Aí eu falei que ia dividir em 2 partes, eu vou falar sobre o lado positivo e eu vou falar também sobre o que eu enxerguei de lado negativo. Antes, aproveitando que a torcida está cantando ao fundo, quero comentar os protestos que vieram antes mesmo da bola rolar. Achei correto, achei certo protestar antes da bola, não durante, né, só no finalzinho do primeiro tempo. Já com 0x0, até cantei a bola para os membros aqui, se ficar 0x0 pro intervalo, não contava com a pior. Se ficar 0x0 pro intervalo, a torcida vai se irritar de novo, porque precisa meter gol, precisa ganhar, precisa dar um alívio, né? Precisa dar 1x0 para jogar com mais tranquilidade. De novo, isso não aconteceu. Então a torcida também passou o intervalo protestando e ao final do jogo, claro, agora mais organizada, mais a TJ, a Sangue tá do outro lado, não tô ouvindo de fato, não tô conseguindo ver, mas eu tô do lado da TJ aqui, tá protestando e, cara, é pedir jogador, é pedir contratação, deixar claro que o alvo é o presidente, citou o Rueda claramente, nominalmente várias vezes, tem que contratar, tem que fazer alguma coisa, porque o time, desculpa, continua mal, o time continua ruim, é a mesma pontuação do ano passado. Claro, não ia fazer 14 pontos hoje e avançar, mas vencia, já tinha 2 pontos a mais que no ano passado, você já começava a pensar um alívio. O alívio não veio, o time continua numa posição bastante desesperadora no Paulista, o que é triste após 5 rodadas, mas já é quase metade, né? Na rodada seguinte, sábado que vem, chega à metade, e é um jogo fora contra um time que o Santos não vence há 3 anos e meio. Então é preocupante. Tomara que a gente quebre esse tabu, mas não dá pra cravar que isso vai acontecer. Então hoje era muito importante pra embalar pro clássico, pra poder jogar com certo alívio na tabela, né? Olha que faz 5 rodadas, tem que falar de alívio na tabela em termos de rebaixamento, mas é a realidade, por isso que eu não saio satisfeito. Então vamos tentar falar da questão positiva, um time que correu, um time que tentou. E eu acho que tem muito a ver com a torcida vir ao estádio, protestar e deixar claro, a gente não aguenta mais. Claro que o movimento de internet é útil também, né? Se eu falar que não é, eu tenho que fechar meu canal. Mas sentir no estádio, como foi o protesto pós-jogo lá na Vila contra a Água Santa, como foi hoje, é importante para o jogador entender. Ninguém tá feliz, cara. Ninguém tá feliz. Né? Pra diretoria, que eu nem sei se estava aqui no estádio, alguém devia estar, mas enfim, não sei se viaja, entender que ninguém tá feliz. No estádio, o jogador ouve. Tava tocando o hino, ninguém ouviu o hino nacional aqui, porque estava sendo realizado o protesto. Eu acho corretíssimo. E aí eles correram. É inegável que o time correu, o time tentou. Só que aí esbarra na limitação, que infelizmente, eu já mudei o discurso em vídeos recentes,
Eu falei, eu não gosto de um 4-2-4 com o Daír arrisca, não gosto. Mas por que ele coloca? Porque ele olha pro banco e vai botar um meia, não tem. Não tem um armador, né? Então o que ele faz? Ele bota mais gente lá na frente e reza pros pontos colocarem a bola nesses caras. O que o Soteldo, o Braga, o Ângelo, até o Pires no segundo tempo melhorou. Conseguiram até em determinado momento do jogo no segundo tempo. Correram, tiveram vontade, mas só isso não ganha jogo, né? Pra mim é esse o ponto. Evoluiu na questão da vontade? Evoluiu. Mas e na bola? A bola precisa ganhar um jogo, né? A vontade não impediu o Santos de ir pro intervalo perdendo o jogo. Por quê? Porque o time falhou, deixou a Ferroviária entrar na área e o Sandri comete uma falha individual que é um pênalti bem infantil. E não é o primeiro pênalti infantil, é só a gente lembrar Santos e Fluminense no passado, né? Por mais que a vontade e a raça, enfim, a correria crie oportunidades, é mais no bumba meu boi do que na hora da finalização, na hora da preparação em dribles nos pontos. Já elogiei, reitero o elogio. Mas você jogou a bola na área, era meio bate-rebate. O lance que o zagueiro da Ferroviária salva, depois a bola vai pro alto, pai sai, é bate-rebate. As grandes defesas do Saulo, meu Deus, chutes de fora da área, ele não pegou um cara a cara, ele não pegou um chute da pequena área, um chute da linha do pênalti, da marca do pênalti, chutes de fora, porque a Ferroviária recuou. E aí o Santos tentou o chute de fora. Então, fico feliz que mostraram hombridade, fico. Mas não tô feliz que não mostraram bola. Não mostrando bola. De novo, é um empate com um time que tinha perdido os últimos 3 jogos. A Ferroviária foi a 4 pontos no campeonato. É um confronto direto, por assim dizer, né? A Ferroviária tinha ganho do Água Santa na primeira rodada de Diadema e perdeu os outros 3. Até empatar com o Santos. Que é um jogo em casa. É um jogo com o Santos mandante. Então, não consigo sair feliz. Rapidamente, jogador a jogador, acho que o João Paulo, zero culpa, até acertou o lado do pênalti. Antes que eu ganhar, não pega pênalti, gente. O futebol moderno, que goleiro é pegador? Só Dibu Martins, né? De resto, ninguém é pegador de pênalti, quase. Não, vocês vão citar alguém, né? Alguém vai dizer, mas tem aquele goleiro do time da Albânia, tá bom. Mas no geral, tá mais difícil. Então não tem o que crucificar. Achei a partida do João Lucas horrível. Mesma coisa que o Natan na partida passada. Aí entrou o João Lucas foi mal hoje, entrou o Natan. Esse revezamento, o Santos aparentemente vai ter essa complicação no lado direito. Sentir falta dos dois, já aproveitando até falar do Natan, indo à linha de fundo na hora que o Mendonça, o Ângelo, o Braga, o Soteldo, principalmente nos lances do Soteldo, aqui é no lado oposto, mas o jogador de ponta tinha a bola e não passava o lateral, até que eles se viraram, foram em linha de fundo sozinho, mas o lateral não passava e se incomodou bastante. Até leva pro outro lado, no Lucas Pires, que melhorou no segundo tempo, criou boas jogadas até, mas precisa de alguém para ajudar o Soteldo. Se é o Lucas, se é o meia, se é o volante, alguém precisa passar. Aqui do estádio, que a gente vê do alto, né, para reiterar, eu tô vendo bastante do alto, inclusive é o ponto mais alto do estádio, você vê o espaço, a Ferroviária dava a linha de fundo para os jogadores do Santos, os jogadores do Santos não passavam, então o Soteldo ficava isolado. Isso me preocupa bastante. Gostei muito do segundo tempo do Dodi, né? Baixou o Iniesta, o chave nele no lance do gol. Não gostei do Santos. O Sandri começou bem, lançamentos interessantes, aí cometeu o pênalti, afundou no começo do segundo tempo até sair. Mas eu gostei bastante do Dodi no segundo tempo, principalmente, o primeiro nem tanto. No segundo, pela criação, pelos chutes de fora. Carabarral também senti mais com mais movimentação, não ficando isolado, parado num canto que me incomodou no Água Santa. Acho que o Soteldo percebeu que precisa jogar mais e jogou hoje, chutou mais, tava chutando pro gol hoje, ele chutou. Acho que o Marcos, de novo, vendo aqui de perto, fica muito preso numa quantidade grande de zagueiro, precisa se aproximar, precisa ter um meia para jogar essa bola com ele. O Santos criou algumas jogadas interessantes na meia-lua no segundo tempo, passaram também por ele, precisa ter isso mais constantemente. E o Mendonça fez o gol, uma jogada que a gente canta sempre, né? Você vai ali de fundo, observa o segundo pau, observa a segunda trave. Tanto o Juan quanto o Mendonça estavam lá e o Mendonça concluiu. E aí, para falar do Soteldo, além do jogo, a gente vai ter que falar dos protestos aqui, a gente precisa contextualizar, porque eu tô no estádio, muita gente tá na TV, eu preciso, né, unir essas duas tribos, por assim dizer, como diria o capitão inicial. No estádio, a TJ protestou contra o Soteldo, e muita gente aqui no estádio não entendeu, porque hoje é um público diferente, não é o público da Vila, não é geralmente até um público, isso não é uma crítica, cada um vê o jogo como quer, acompanha futebol como quer e como pode. Muita gente não entendeu o protesto contra o Soteldo, porque muita gente não sabe que ele teve aquele bate-boca e mandou o torcedor calar a boca. Então, isso fez com que muita gente no estádio não entendesse. Eu tô tentando explicar por que a TJ, cujo alvo principal foi o Rueda, também protestou contra o Soteldo. E o Soteldo sentiu que precisa jogar mais. Eu acho um protesto
válido e o Soteldo sentiu, porque ele joga mais do que estava jogando, hoje ele já jogou melhor. E pode jogar mais ainda, tá? Enfim. Vamos tentar se pegar a esperança de que o time teve vontade. Agora falta a parte da bola. Precisa pontuar, precisa ganhar. Tá bom? Beijo, tchau.